Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer uma planilha no Excel, mesmo que você não entenda nada de Excel. Mas antes da gente começar, uma pergunta para você. Por que você quer aprender o Excel? É para conseguir um emprego? Você já trabalha e quer subir na carreira? É para utilizar na faculdade ou no colégio? Ou é só para o seu uso doméstico mesmo? Então deixa aí nos comentários abaixo, porque assim eu posso trazer conteúdos mais interessantes para a sua realidade. Tá bom? Então vamos lá. Bom, caso você seja novo aqui no canal, esse vídeo é uma atualização de um vídeo que a gente já tem no canal e já tem mais de 4 milhões de visualizações. Então a gente vai atualizar com uma versão do Excel mais atualizada também. Neste vídeo aqui vou fazer com o Excel 2021, mas você também consegue fazer com versões anteriores do Excel. Beleza? Então vamos começar. Bom, vou criar uma planilha bem básica aqui, vou direto ao assunto aqui, tá? Na prática mesmo, e depois eu passo por algumas dicas a mais para você entender um pouco mais do Excel. Então aqui a gente vai começar colocando um título que a gente quer que apareça na planilha, tá? Então, neste caso aqui, eu não vou colocar na célula A1, porque eu gosto de dar um espaço, de repente, na hora de imprimir ou mexer depois ali. Até mesmo a coluna da esquerda eu também evito usar direto a primeira. Eu dou um espaço e depois eu trabalho ela, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, na B3. Na B3, então, eu vou colocar um título. Pode ser uma planilha de vendas só esse nome já está bom. Então, eu clico ali e começo a digitar, que ele já vai digitar normalmente, ó. Aperto o Enter, beleza, ele vai para a célula de baixo. Eu posso dar mais um espaço, então eu posso apertar Enter novamente, ou mesmo depois eu posso trabalhar, se eu quiser manter naquela linha ali de cima, posso depois aumentar a largura e tal. Mas vou mexer aqui pulando mais uma linha, tá bom? Então aqui, o que teria numa planilha de vendas? Vamos pensar em algumas informações bem básicas para a gente começar a nossa planilha aqui. Então eu vou começar colocando data, produto, quantidade vendida, o valor unitário e o total. Bem básico, né? Então vamos lá. Data. Para ir para a célula da direita, eu aperto o Tab. Então a Tab ele já pula para a célula da direita. Começo digitando de novo, ó, produto, aperto o Tab de novo. Agora vou colocar o quê? Quantidade. Na quantidade, eu não preciso escrever quantidade, porque lembra, a gente quer criar uma planilha que fique agradável aos olhos, que a gente consiga encontrar as informações e tudo mais. Então eu vou fazer o que muitas planilhas fazem por aí, você já deve ter visto uma. Na quantidade, a gente coloca QNT ponto, porque abrevia e facilita a nossa vida, já que quantidade a gente não trabalha com tantos números gigantes, né? Igual o tamanho da palavra quantidade. Por exemplo, se eu colocar a palavra quantidade assim, ela fica bem grande. Então eu prefiro colocar assim e ó, pronto. Aperto o Tab também, depois a gente vai mexer nos tamanhos das larguras das colunas, tá? Então, coloquei a quantidade, agora a gente vai colocar o valor unitário. Tem algumas opções da gente colocar isso, e aqui não tem a ver com Excel, tem a ver com o seu jeito de criar uma planilha, pode ser em qualquer outro programa, por exemplo, que é, a gente quer deixar mais enxuto, não muito grande, porque se eu escrever assim, ó, valor unitário, ele fica muito grande. Posso usar dessa forma, não tem problema. Mas às vezes a gente não quer tão grande assim. Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar valor UN ponto. Olha o que ele fez. Ele colocou o M, ele entendeu o 1 ali, ponto. Então a gente pode mudar isso aí. Como? Se eu apertar para voltar agora, se eu apertar a seta para a esquerda, como se eu quisesse voltar um caractere, né? Olha o que ele acontece. No Excel, ele vai para a célula da esquerda. Então, eu vou apertar a seta para a direita de novo. Agora, eu quero abrir o que eu estava fazendo ali, né? Então, eu tenho duas opções aqui. A primeira é abrir ali direto na célula, apertando F2, ele abre a célula para mim, ó. Não parece, mas agora ele colocou o cursor lá. Posso agora sim colocar a seta para a esquerda, ó. Não preciso apertar o backspace. Posso, mas não preciso. Se eu aperto a seta para a esquerda, ele pula um caractere, porque ele entendeu que eu estou no modo de edição ali da célula, tá? Então agora eu aperto sim o backspace e N, beleza. Se eu apertar Tab agora, ele não vai mudar, ó. Tá bem? Tá vendo?
Outra opção, às vezes você não quer colocar desse tamanho também, você pode colocar v.un, tá? Outra coisa que a gente pode colocar em valor unitário é abrir de novo aqui, ó, e vamos dizer que eu queira que seja entendido que isso está em reais. Então, vou colocar um parênteses, vou colocar o R cifrão, fecho parênteses e pronto. Jogo para a coluna da direita, beleza? Então, agora a gente coloca o nosso total. Você está vendo que o R cifrão ficou na coluna da direita? Não tem problema, porque eu vou começar a digitar e você vai ver que ele vai ficar meio oculto. Então, eles não estão na mesma célula, entendeu? Você vai ver que só está oculta. Então, olha aqui. Total. Então, ele está oculta. Quer tirar a prova? Coloca o cursor ali, ó. Colocou o cursor ali, você vai ver que está lá em cima, ó, aqui, ó, onde a gente coloca a barra de fórmulas, né? Onde a gente coloca as fórmulas, está ali o R cifrão. Agora eu vou te dar uma outra dica. Você deve ter percebido que isso está um pouco pequeno para você enxergar e tal. Você pode dar um zoom dentro do Excel só na planilha. Então você não mexe na ferramenta, na parte da ferramenta em si, mas você mexe na planilha somente visualmente para você. Não vai ser na hora de imprimir, não vai ficar desse tamanho. Vou te dar um exemplo. A gente vem aqui embaixo no canto inferior direito e tem ali, ó, mais ou menos. Mas então vou dando mais um, tá vendo? Vou deixar no 140 mesmo, mas você pode aumentar mais. Você viu que eu aumentei, mas os dados aqui, ó, se você for checar, você vai ver que não aumentou nada aqui o tamanho, ó, tá no texto, o Arial, depois eu vou te mostrar como a gente formata isso, mas ele continua Arial no tamanho 12, então mesmo eu dando zoom, ele não alterou ali, continua tamanho 12 a fonte, tá bom? Então colocamos aqui. Agora a gente quer ajeitar um pouco, deixar um pouco mais bonito, mais agradável, né? Não só pensando em beleza, mas pensando em facilidade de enxergar as coisas aqui. Sempre pense isso quando você estiver trabalhando numa planilha. Deixe visualmente agradável tanto para você quanto para um terceiro que for pegar a planilha ali, beleza? Então, vou diminuir essa coluna aqui, ó. Joguei ela para cá, tá bom. Agora o que eu quero fazer? Vou alinhar esses textos aqui, ó. Então eu vou alinhar eles, coloco então aqui, tá vendo? Aqui você vai ver na aba página inicial que você tem algumas opções que você vai formatar. Então você consegue formatar a fonte, você consegue alinhar, como se você estivesse utilizando o Word mesmo, essa parte aqui. Vou te mostrar esta parte de quebra de texto e tudo mais, tá? Então algumas opções você já consegue nesta aba de página inicial. Você ainda consegue formatar algumas outras coisas aqui, que a gente vai entrar nesse ponto depois. Beleza? Então vamos para o mais fácil aqui. Vou alinhar. Alinhei. Eu também tenho a opção de alinhar ao meio aqui, ó. Alinhar no meio. Por quê? Porque se eu estiver trabalhando com um conteúdo assim, por exemplo, ó, mais aberto, e eu quiser que ele fique no meio, eu alinho ele aqui ao meio, tá bom? Vou deixar um pouco mais aberto aqui, só para vocês visualizarem de uma forma mais tranquila. Então, você viu que o valor aqui está estranho, né? Então, não queremos dessa forma. O produto está pequeno. Se eu for escrever qualquer coisinha aqui, por exemplo, mesa preta de sinuca, qualquer coisa do tipo, já não vai caber nesse espaço. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar a largura das colunas aqui. Vou colocar uma data primeiro, depois vou colocar um produto e uma quantidade, só para a gente depois alinhar essas coisas. Então, vamos colocar uma data qualquer. 30 de agosto de 2023. Beleza? Aperto o Tab. Você reparou que ele ficou brevemente como um jogo da velha e depois ele automaticamente aumentou aqui? Por quê? Quando fica menor do que o conteúdo que ele precisaria mostrar, ele fica um jogo da velha. Olha aqui, ó. Tipo assim, entendeu? Se eu quiser ajustar o tamanho da coluna automaticamente, sem eu precisar clicar e arrastar, para ele ajustar já do tamanho que seria o ideal para aparecer aquele conteúdo, basta eu vir aqui no meio entre as duas colunas, como eu venho fazendo, de arrastar, só que eu vou dar 2 cliques. Então, ó, 2 cliques, ele aumentou. Por que ele aumentou desse jeito? Porque aqui eu tenho um planilhas aqui. Então, ele pegou o que tem mais conteúdo. Não quero. Então, eu vou ter que ajustar na mão mesmo, tá? Então, eu ajusto aqui na mão.
E beleza, vou deixar assim. Agora, esse produto aqui, eu também vou colocar um produto aqui. Vamos pensar que a gente é uma loja de informática, por exemplo. Eu vou colocar monitor LG 42 polegadas. E tudo bem, vamos deixar assim. Vou colocar ainda preto, vai, preto, só para a gente ter mais conteúdo. E agora eu vou colocar a quantidade. Vamos supor que eu tenha vendido neste dia aqui 10 quantidades, tá? Qual o valor desse monitor? Vamos colocar 2.900. Beleza. Então você está vendo aqui que já está mais ou menos, a gente está preenchendo, mas está um pouco ruim de visualizar. Então o que eu posso fazer? Dar 2 cliques aqui entre a C e a D para a gente melhorar o produto, a largura do produto. Então, ó, 2 cliques. Posso aumentar um pouco mais, porque eu não quero que fique justinho. Eu quero dar mais fôlego assim no meu visual até. Ó. Então, eu aumentei mais ainda, vou aumentar mais ainda, porque às vezes a gente vai colocar outros produtos no nosso futuro que podem ser maiores, então vai ocupar mais espaço ali, tá? Então, eu vou deixar até maior aqui. Beleza, tá bom para mim. Só que você vai perceber que aqui está um pouco justo, então eu vou aumentar um pouco aqui a largura. E aqui ele está um pouquinho grudado. Então, o que eu vou fazer? Aqui na data, eu vou alinhar ao meio. Então, eu venho aqui na aba página inicial em centralizar. Legal. Agora, o produto está coladinho. Eu não quero coladinho, mas eu também não quero ao meio. Por que eu não quero ao meio? Você vai entender agora. Se eu colocar um outro produto aqui, vamos só supor que eu venda aqui um mouse. Tá bom, mouse. Se eu alinhar os dois ao meio, centralizado, né? Olha como fica ruim de enxergar. Então, o que eu poderia fazer? Porque quando você tiver muito conteúdo assim, ele vai ficar complicado. Um vai estar muito grande, outro vai estar pequeno. Então, a gente gosta de deixar mais alinhado à esquerda nesse tipo de conteúdo, de produto, por exemplo. Então, eu deixaria ele alinhado à esquerda, ó, alinhado à esquerda, só que eu quero um pouquinho de espaço. Então, você vai ver que você tem esse botãozinho aqui, ó, aumentar recuo. Então, você move o conteúdo um pouquinho, afastando da borda da célula. Então, você dá mais fôlego, você consegue enxergar muito melhor os seus conteúdos dentro das células. Então, olha aí, aumentei o espaço. Se você quiser mais ainda, é só apertar de novo. Tá? Então, voltei um pouquinho. Se você quiser voltar de novo, você volta ali para a esquerda. Vou deixar um pouquinho. Beleza. Na quantidade, eu quero a quantidade, então, alinhada, centralizada. Eu quero a quantidade centralizada porque é mais fácil de visualizar, então vamos deixar assim. O valor unitário, você está vendo que ele está ruim aqui, né? Não está legal. O que eu posso fazer? Vou mostrar só uma opção, mas depois a gente pode fazer outra coisa. Uma opção, quebra texto automaticamente. Depois eu vou mostrar o que mais esse quebra-texto automaticamente faz, mas, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai colocar tudo dentro desta largura aqui. Então, ó, tudo dentro dessa largura. Para mim, tá ok. Vou deixar assim, tá? Depois eu posso mexer, mas ó, só para te dar um exemplo do que essa ferramenta poderia fazer, se eu escrevo um textão aqui, ó, por exemplo, escrevi isso aqui. Texto de exemplo só para você entender. Se eu colocar um conteúdo aqui, ó, por exemplo, um número qualquer, ele matou aqui o texto, certo? Para eu enxergar esse texto, ou eu tenho que abrir toda a coluna aqui, para eu conseguir enxergar, vou voltar, mas digamos que eu não queira abrir toda a coluna. O que eu quero fazer? Que fique tudo aqui, nesta largura de coluna. O que eu faço? Quebrar texto automaticamente. Olha aí, ele abriu para mim, ele aumentou a altura da linha, e colocou tudo ali. Então fica mais fácil de eu visualizar. Então esse é um recurso que muitas vezes a gente utiliza, depende então da finalidade, tá bom? Vou desfazer tudo isso aqui. Beleza, vamos voltar para a nossa planilha aqui. Então, vendi mais um produto, só que agora eu vou te dar mais uma dica. Aqui, muitas vezes, a gente quer colocar datas sequenciais. Então, aqui, por exemplo, vamos supor, eu poderia, obviamente, vender o mouse no mesmo dia, do dia 30 do 8 e tal, ou no dia seguinte. Mas o que eu quero fazer? Vamos supor que eu queira colocar mais datas ali, que são sequenciais. Ao invés de eu digitar, eu vou clicar na célula, e você vai ver que tem um quadradinho ali, bem no cantinho inferior direito tem um quadradinho. Ao passar o cursor ali, ele vai mudar a forma que está o meu cursor. Ó. Ele ficou uma cruzinha diferente.
Ele estava uma cruzinha branca, ficou uma cruzinha preta. Se eu clico, seguro e arrasto, ele vai criar as datas sequenciais para mim automaticamente. Então, ó, ele já está colocando que tem o dia 38, vai vendo ali, eu não soltei ainda o mouse, o clique do mouse. Então, ele está colocando o dia 1º, dia 2, 3 e assim por diante. Então, vamos colocar só até o dia 4. E olha que interessante, ele entendeu que tudo que eu puxei ali é para continuar com a mesma formatação. E qual é essa formatação? Centralizada. Vou mudar a formatação, vou dar um Ctrl Z aqui, só para a gente desfazer, caso você não saiba. Se você clicar aqui ó, em cima, ele desfaz, ou ele está mostrando o atalho ali para a gente, Ctrl Z, que é voltar. Então, Ctrl Z, ele voltou. Então, para mudar a formatação, eu tenho algumas opções. Você pode ver que ele está aqui em cima mostrando, ó, data, é uma data. Mas se eu quiser, eu posso clicar aqui em botão direito, formatar células. Ele vem aqui. Vou fechar, mas vou te mostrar uma outra forma de abrir essa caixa aqui de diálogo, tá? Então, a outra forma é você vindo aqui, ó, na aba página inicial, lembre disso, aba página inicial, você vem aqui em formatar, ele tem uma setinha para baixo, você clicou ali, ele te dá algumas opções para você formatar. Então, ele diz que você pode formatar o tamanho da célula e outras coisas. No nosso caso aqui, a gente vai clicar lá embaixo em formatar células. Ele abriu a mesmíssima coisa, a mesma caixa de diálogo, tá? Vou arrastar ela aqui para facilitar. Repare então que ele está em data. Então ele já entendeu aqui que é uma data e ele está mostrando o tipo que está. Mas eu posso escolher outros formatos. Então tudo depende da sua necessidade, como você quer que apareça e tal. Às vezes, se você vai trabalhar numa planilha anual, você não precisa ficar colocando o ano, porque todo ano vai mudar. Então, você pode exibir somente o dia e o mês. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu escolho esse aqui, dia e mês, eu fico sabendo o dia e o mês e já sei que é no ano tal, porque eu sempre mudo a planilha e tal. Beleza? Então, olha aqui, eu vou apertar OK. Então, ele colocou aqui, 30/8. Uma outra coisa, você acha que sumiu o ano 23? Não sumiu. Repare aqui, ó, que ele apenas exibiu de uma outra forma. Então, o dado original é este daqui. Ele consegue ainda enxergar que é 2023. Só que aqui você optou por facilitar a sua vida de exibir de uma outra forma. Agora, se a gente arrastar de novo o que a gente fez lá, clico, seguro ali e arrasto, olha o que ele faz. Ele mantém o formato que eu escolhi, tá? Posso escolher outro formato se eu quiser, clico, seleciono todos ali, vou em formatar células. Não estou gostando desse formato, vou colocar esse aqui com o ano de novo, ó. Só que agora não é com o ano inteiro, lembre que tem o ano inteiro, ó, 2023. Neste caso aqui ele só vai colocar o final. Então olha aqui, preferi deixar assim, vamos deixar assim. Tá bom. Então, agora eu posso colocar os produtos aqui. Vamos supor que eu fiz mais vendas e tal, vou colocar aqui um mouse, beleza, coloquei nossos produtos aqui. Como você pode perceber, aqui embaixo então não estava formatado com aquele recuo e ele ficou desse jeito. Então eu seleciono eles e coloco o recuo e está tudo certo. E beleza, colocamos nossos produtos, aí a gente tem que colocar então umas quantidades, vou colocar umas quantidades aleatórias aqui. De novo aqui a gente não colocou, não estava tudo formatado, depois eu vou te dar uma dica de como deixar isso tudo formatado, tá? Então, olha aqui, não está tudo formatado, vamos colocar então ali centralizado e vamos colocar uns valores aleatórios ali. Beleza, colocamos os valores aleatórios, agora a gente quer formatar isso com valor de real, né? Então, para a gente entender a diferença, moeda e tal. Então, o que eu posso fazer aqui? Seleciono eles e aqui em cima eu tenho a opção de colocar casa decimal, ó, aumentar casas decimais, já ficaria. Ou eu tenho a opção, então, de clicar aqui ó, e colocar número. Aí, aqui você pode se perguntar, eu coloco número, eu coloco moeda ou eu coloco contábil? Vamos ver a diferença e o porquê que eu coloco um e não coloco o outro? Então, vamos ver, número. Olha aqui, ele ficou assim. Vou até aumentar mais para ficar mais espaço para a gente enxergar, tá? Então, olha aí, número. Agora, vamos optar aqui, então, pela questão da moeda. Olha aqui, ele colocou um R, cifrão, coladinho no número, tá? Então, ele colocou ali. O que isso já dá para entender? Fica um pouco mais poluído, certo? Agora, vamos colocar o contábil.
Olha como o contábil formata diferente. Então, ele coloca o R cifrão mais distante, é um pouco mais fácil de visualizar, mas ainda assim fica mais conteúdo, mais informação do que meramente número, certo? Então, a escolha é tua, o que você vai trabalhar ali. Eu gosto de trabalhar aqui em valor unitário somente número. E eu deixo para trabalhar com contábil ou como moeda no total. Tá? Mas aqui eu já coloco o número, por quê? Porque eu já deixei aqui em cima que é o R cifrão, eu já sei que é em real e tal. Então eu sei que tudo isso aqui está em real, tá bom? Agora o total aqui, a gente vai fazer nossas contas. Vou ampliar aqui um pouco. Como é que a gente faz conta no Excel? A gente sempre começa uma fórmula com um sinal de igual, ou uma função e tal. Então, sinal de igual. E aí, o que eu posso fazer aqui? Seleciono, eu clico então na quantidade, é a mesma coisa, matemática da vida, quantidade vezes o valor unitário. Então, clico, seleciono ali a célula que está. Agora, qual é o símbolo de multiplicar normalmente nos computadores? É o asterisco. Então, você vai colocar ali asterisco, não é o X, é o asterisco, e aí você vai clicar no valor unitário. E só de apertar Enter, ó, ele já resolve ali para mim. Então, deu 29 mil, 10 vezes 2.900 deu 29 mil. Maravilha. Só que aí eu quero isso, então, no valor, eu quero isso em contábil, para eu ter certeza do final e tal. Então, olha aí, já coloquei contábil, ficou desse jeito. Se eu quiser, ó, o contábil, se eu arrastar mais, você vai ver que o número fica para a direita e o R cifrão fica para a esquerda, tá bom? Então, eu não quero fazer a conta um por um aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, clico, arrasto e ele arrasta tudo. Como eu posso ter certeza que ele arrastou certinho? Você vai abrir, então, ou você vai olhar lá na caixa de fórmula, lá na barra de fórmula. Ó. Cliquei aqui, olhei aqui em cima, ó, D6 vezes E6, eu vou ter mais dificuldade de enxergar dessa forma. Então, qual é a forma mais interessante? Apertar o F2. Olha aí, ele já mostra até colorido para mim. Quantidade vezes o outro. E no de baixo? F2, quantidade vezes o outro, tá certinho. E no de baixo? Tá tudo certo? Ó, você vai fazendo isso em todos, tá tudo certo? Maravilha! Então, ele fez isso para a gente. Agora, eu quero calcular esse total aqui. O que eu poderia fazer? Vou colocar um escrito aqui, ó, total. Tá? Um total geralzão. Vou deixar ele alinhado para a direita. Então, ó, alinho para a direita. E eu vou deixar ele um pouco diferente para a gente saber que é uma coisa diferente e tal. Vou deixar ele em negrito e vou deixar ele em vermelho. Não preciso deixar em vermelho, não gosto de utilizar a cor vermelha para escrever desta forma. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando numa planilha, a gente usa o vermelho para alguma coisa que está negativa e tal. Beleza? Então, não vou deixar, só para você visualizar melhor aqui. E a mesma coisa o número. Então, agora temos algumas opções, que é, a gente vai somar tudo isso aí. A forma de eu somar é utilizando a função soma. Como eu posso utilizar a função soma? Coloco o sinal de igual, digito soma, caso você esteja utilizando o Excel em inglês é sum, S-U-M, no nosso caso em português é soma, ó, tá vendo? Ele já está aparecendo ali. Para selecionar esta função, porque se eu não selecionar, ó, se eu apertar para baixo, por exemplo, ele vai para a próxima, tá? Então, volto nela. Para eu selecionar, eu aperto o quê? Posso apertar Tab ou posso clicar com o mouse aqui. Porque se eu apertar Enter, olha o que ele faz. Ele encerra ali e não é o que a gente quer. Então, vou voltar, coloco soma e aperto Tab para ele continuar, então, a função. Agora, eu vou ter que selecionar um por um. Será que é um por um? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Uma das formas de se somar. Seleciono um, seguro CTRL, aperto no próximo, seguro CTRL e vou apertando com o CTRL selecionado. Essa é uma opção. Fecho parêntese, que é para encerrar a função soma e aperto Enter. Ele fez o cálculo certinho. Maravilha? Mas não parece muito inteligente, porque pensa comigo, imagina que essa planilha esteja lotada de dados. O que você vai fazer? Selecionar um por um? Não. Então, o que a gente faz? Voltamos aqui. A gente tem a outra opção, soma ali, ó, e posso clicar aqui e clicar no Shift. Seguro o Shift e vou lá na última. E fecho o parênteses. Então, você percebe que agora ele colocou o símbolo
o símbolo ali de 2 pontos entre as funções, né? Entre as células. Então, F6, 2 pontos, F11. O que esse 2 pontos está dizendo? Que é de uma até a outra. Se fosse ponto e vírgula, seria uma e outra. Entendeu a diferença? Então, ó, ele deu o mesmo resultado. Outra forma de fazer isso, então, para facilitar a nossa vida. Vou dar um Ctrl Z. A gente tem uma opçãozinha bonitinha aqui em cima, ainda na aba página inicial. Você percebe que eu só falei da aba página inicial para você agora, porque ela é a mais fácil, a mais que a gente mais usa. Então, ainda na aba página inicial, você vem aqui no autossoma, ou você poderia utilizar o atalho de teclado Alt e igual, mas no nosso caso eu vou clicar aqui, ó. E olha o que ele faz, já seleciona para mim. É exatamente o que eu tinha feito, lembra? Soma, parênteses, a célula inicial e a célula final. Então, 2 pontos ali no meio, célula inicial e célula final, fecha parênteses. Então, ele fez a mesma coisa com o autossoma, eu só precisei dar um clique no autossoma. E aperto o Enter. Pronto, resolvido. E agora eu vou te dar mais uma dica. Caso você queira copiar uma formatação, tá vendo esse total aqui? Digamos que eu queira que isso aqui também fique, ó, vou deixar o total até em itálico, beleza? Digamos que eu queira que isso aqui também fique vermelho e fique em itálico. Eu quero copiar exatamente aqui o que está. O que eu vou fazer? Vou vir aqui na página inicial, nesse pincel de formatação. Clico nele, venho aqui e clico onde eu desejo. Pronto. Ele matou a formatação de cima porque ele colou exatamente essa formatação. Se eu quiser ela de novo, eu simplesmente venho aqui, ó, e coloco contábil. Pronto. Voltou a formatação que estava a nível contábil, porque aqui não era contábil, né? Então ele colou ali. E pronto, agora você fez uma planilha, beleza? Agora eu vou te dar mais umas dicas então. Vou apagar esse total aqui, ó, apaguei esse total. Vou limpar a formatação. Como é que a gente limpa uma formatação, Tarso? Vem aqui, ó, na página inicial de novo, tem ali, ó, limpar, e você tem limpar tudo, limpar formatos, conteúdo e tal. Vou limpar tudo destas células selecionadas aqui, ó. Lembre, leia ali, ó, limpar tudo das células selecionadas. E pronto, limpei. Agora nada fica vermelho aqui, nada fica itálico e tal, porque eu limpei. O que eu posso fazer então para melhorar isso aqui? Posso formatar, ó, vou formatar isso aqui, quero deixar mais atraente. Posso vir aqui e mudar isso daqui, ó, vou mudar o fundo, por exemplo. Tá vendo? Posso mudar isso aqui, posso deixar uma outra cor aqui. Posso aumentar esse texto aqui, ó, se eu quiser, tá vendo? Tá vendo que ele vai aumentando? Ah, Tarso, eu gostaria que ficasse bem alinhadinho aqui, ó. Você tem duas opções, então, para ficar bem alinhadinho ali. Tem a opção onde você vai mesclar e centralizar, que é essa opção aqui, ó, na página inicial, mesclar e centralizar. O que ele faz? Ele junta tudo numa célula só. Ele mata todas as divisões das colunas e mescla tudo e centraliza ali, ó. Mesclar e centralizar. Às vezes é útil fazer isso, mas muitas vezes não é. Eu explico isso em outros vídeos, já expliquei várias vezes a razão disso aqui. Por quê? Porque às vezes você quer fazer alguns cálculos e isso aqui atrapalha, tá vendo? Mas eu explico detalhadamente em outros vídeos, porque senão vai ficar muito grande e um pouquinho mais complexo. Mas vou dar um voltar e vou te mostrar a outra forma então de alinhar bonitinho aqui sem mesclar, de uma forma que a gente pode chamar de um pouco mais inteligente, que não vai atrapalhar os nossos cálculos caso a gente queira fazer em algum outro dia. Volto ali, vou selecionar tudo, vou vir aqui na página inicial de novo, nesta setinha bonitinha aqui, ó, em configurações de alinhamento. Aqui eu tenho a opção, ó, horizontal. Eu quero ela geral, eu quero ela centralizar, ó, centralizar seleção. Então, a seleção vai centralizar, mas não vai mesclar nada. Então, ó, centralizo ali e pronto, ele centralizou. Mas você percebe que aqui, ó, estou na coluna ainda, passo para a coluna seguinte na C, passo para a coluna D, passo para E, passo para F. Todas as colunas aqui existem, entendeu? Então, fica mais fácil caso a gente precise trabalhar com alguma outra coisa, com outros cálculos e tal. Agora, eu tenho algumas opções também. Posso formatar isso aqui de um outro jeito, posso deixar de uma outra forma e tal. Por exemplo, posso mexer no estilo. Mexendo no estilo, então eu venho aqui em página inicial, venho aqui, ó, estilos de célula. E você consegue mexer
por estilo de célula, tá? Então você consegue colocar a cor e tal. E olha aí, ele me dá algumas formas, mas não quero desta forma. O que eu posso fazer então para deixar isso aqui, ó, de um jeito que eu consiga sempre manter esta formatação, vai deixar isso aqui bonitinho. Quando eu adicionar um dado, porque ó, vou adicionar um dado aqui, ó, vou digitar, tá? Digitando. E olha o que ele fez, já manteve outro formato, já foi tudo diferente do que eu queria. Entendeu? Então, se eu digito aqui, ele não entende o formato de cima. Vou dar um voltar. Então, o que eu posso fazer ainda para melhorar isso aqui? Eu posso transformar isso em uma tabela. Então, ó, seleciono ela, venho aqui em formatar como tabela, e aí eu posso escolher aqui uma tabela que eu desejo, vai esse estilo aqui, ó. Ele pergunta, estou criando uma tabela, onde estão os dados da tabela? Está tudo aqui, está selecionado. Minha tabela tem cabeçalhos? Tem cabeçalhos, então eu vou dar OK. Ele já formatou como tabela. Tá vendo como ficou tudo diferente agora? Ele colocou setinhas para baixo, porque eu falo isso em outros vídeos, que são os filtros, ó. Então você consegue filtrar de repente aqui por data, né, por ano, por mês e tal, você consegue, ó. Digamos que eu queira só as coisas de agosto, vou desmarcar setembro. Então olha aí, eu filtrei, olha que legal, não deletei nada, só filtrei. Então volto aqui, olha, vou selecionar tudo de novo, eu quero que de novo tudo apareça para mim. OK, de novo, entendeu? Então você consegue fazer isso em outras coisas também. Digamos que você esteja aparecendo aqui, ó, mais uma vez, o monitor. Coloco o monitor aqui, ó, jogo ele aqui. E olha aqui, ele colocou, eu vou colocar uma data, vamos supor que seja essa data aqui, ó, 5/9, tá? Ele colocou, digamos que eu queira filtrar aqui pelo monitor. Então eu vou filtrar aqui, ó, seleciono, só quero o monitor. Pronto, agora eu sei todos os dias que eu vendi monitor, vou conseguir calcular a quantidade e tal. Mas a gente vai fazer isso melhor daqui a pouquinho. Vou voltar aqui, vou dar um Ctrl Z de novo, tá? Vou tirar o monitor daqui. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma planilha, então agora eu tenho uma tabela, né? Ele está formatado no estilo tabela. Olha que legal quando a gente trabalha no estilo tabela. A gente tem um design da tabela aqui em cima, que abre uma nova aba, então design de tabela, e aqui nessa aba design de tabela eu tenho outras opções. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, uma primeira coluna, uma última coluna. Então, ó, se eu coloco última coluna, eu consigo mexer de uma outra forma no estilo, tá? Então, minha tabela tem total, eu gostaria que tivesse um total, olha aqui, tem total agora, entendeu? Então, olha que interessante. Colocou, ele automaticamente coloca ou tira uma linha de total ali. Ele mesmo já fez o cálculo para mim, ó. Então, quando eu coloco o total, ele mesmo já faz o cálculo ali para mim. Ah, eu quero calcular outras coisas? Posso tentar calcular. Posso calcular por aqui, por exemplo. Se eu quiser, ele até me dá a opção, ó, de eu colocar aqui, ó, o que eu quero calcular? A média, a soma. Vou colocar a soma. Ó, ele somou tudo para mim, entendeu? Ah, quero tirar isso. Nenhum. Então, não quero soma nenhuma. Então, olha que interessante, quando a gente formata com tabela, a gente consegue trabalhar de uma outra forma. Ah, Tarso, não quero mais tabela. O que eu faço aqui? Como é que eu converto de novo para o que era e tal? Você pode selecionar a sua tabelinha ali, não tem problema nenhum. Você vai ali no design da tabela e você vai ali em converter em intervalo, entendeu? Converter em intervalo, ele pergunta, deseja converter a tabela em um intervalo normal? Sim. Então, agora não é mais tabela. Agora voltou a um intervalo normal, beleza? E olha que interessante quando é um intervalo normal também, que depois eu volto para a tabela, mas olha que interessante. Se você quiser acrescentar uma nova linha ali ou uma nova coluna, você seleciona então a linha que você deseja acima dela. Então olha aqui, inserir, botão direito acima do 12, então botão direito ali, inserir linha. Ele inseriu uma linha. Agora, eu vou colocar um conteúdo aqui. Vamos supor que eu vá colocar dia 5/9. Vamos ver se vai manter a formatação? Manteve a formatação. Por quê? Porque tinha um total, então tinha uma linha abaixo e ele manteve então as de cima. O que mais que eu vou colocar aqui? Ó? Ah, vou colocar um outro conteúdo? Vamos lá, vamos colocar então... O que mais que a gente pode colocar? Sei lá, microfone. Olha, ele está mantendo aqui também, já manteve o recuo. Por quê? Porque, de novo, ele entendeu que tem uma linha ali abaixo, então ele fechou isso aqui neste formato, nos formatos que estão acima. Se eu colocar abaixo, ele não vai pegar.
A quantidade é a mesma coisa, ó. Coloco 5 quantidades. Vou colocar um valor aqui qualquer, ó, 400, 300, vai. E ele já calculou aqui para mim. Mas o que acontece? Ele não está calculando esse de baixo aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou mostrar para você como também daria para a gente fazer isso aí. Vou apagar tudo isso aqui. Posso vir aqui e limpar dados, ó, limpar tudo. Beleza. Agora, vou colocar aqui, então, um total. Vou clicar em autossoma, um total. Beleza. Ele está calculando para mim. Vamos ver se eu vou colocar a data aqui, se vai funcionar. Então, eu vou mudar aqui, vou inserir agora uma linha acima. Então, inserir, vou digitar aqui o total, tá? Só para a gente saber que é o total. Alinho ele à direita ali também, beleza. Coloquei uma linha acima. Então, vou colocar dia 6/9. Manteve a formatação. Vou colocar mais um dado ali, por exemplo, o que pode ser que a gente vendeu? Sei lá, vamos colocar de novo o monitor, vai. Monitor. E olha que interessante, ele já auto-preenche. Você está dizendo a mesma coisa assim. Você está dizendo a mesma coisa que já tem aqui nesse intervalo de dados. Você quer manter isso ou você vai querer editar? No meu caso, eu vou manter, tá? Então, mantive. Vou colocar um produto aqui, uma quantidade, e vou colocar o valor unitário, que é o 2.900. Beleza. E olha que interessante, neste caso aqui, ele já conseguiu calcular aqui e ele já fez o cálculo do total também. Então, muitas vezes a gente consegue já fazer em intervalo de dados desta forma aqui. Quando a gente adiciona uma linha acima, ele já melhora, ele já automaticamente calcula o total que a gente tinha colocado ali. Beleza? Então, você pode deixar negrito aqui, caso você queira destacar um pouco, enfim. Então, aqui, obviamente, você tem que formatar do jeito que você quiser. Você pode limpar, por exemplo, as cores, se você quiser, não quer desse jeito aqui, você limpa as cores, ó. Qual é a cor de fundo? Sei lá, você pode deixar branco, de novo, tá? Você pode ver aqui que no caso, como você colocou branca, ó, ele está ultrapassando aqui, está escondendo as linhas. Então, se você quiser aqui, por exemplo, sem preenchimento, ó, esse é o ideal, tá? Porque se você colocar branca, ele vai colocar o preenchimento. Então, sem preenchimento em tudo. Aí você pode estar se perguntando, por que está aparecendo nesses aqui de cima, quando a gente coloca sem preenchimento, não está aparecendo? Por quê? Porque quando a gente formatou lá como tabela, ele colocou linhas em branco aqui. Então, para eu tirar isso aqui, ó, vou ter que colocar as bordas aqui, vou ter que eliminar as bordas, ó, sem bordas. Agora ele ficou, entendeu? Agora ele voltou. Por quê? Porque tinha a borda branca atrapalhando. Então, são coisas que a gente vai vendo ali na hora e percebendo. Pô, ele mexeu de alguma forma que não era o que eu queria e tal. Então, onde eu mexo isso? Então, aqui já mostrei para você como que a gente mexe em borda. Ó. A gente trabalha as bordas aqui. A gente trabalha os preenchimentos das células aqui em cima. Tudo na aba página inicial. Então, você pode mudar o preenchimento da cor, ó. Entendeu? Aqui você trabalha a cor da fonte. Então, aqui tem um bom panorama do que o Excel pode fazer para você. Não vou me aprofundar mais para não ficar um vídeo muito grande, mas aqui você já conseguiu, então, trabalhar bastante com o Excel. Lembre-se que aqui está como intervalo de dados. Se você quiser como tabela, você vai vir aqui, seleciona, clica em formatar como tabela, e aí você pode escolher a cor que você deseja, o estilinho e tal. Por exemplo, vou escolher um outro estilo. Vamos pegar este estilo aqui, ó. Sim, é isso que eu quero. Tem cabeçalho, ok. Ó, ele já formatou com outro estilo. Ah, eu quero mudar só o estilo, não quero desfazer. Tá vendo o design de tabela aqui em cima, na aba design de tabela? Você tem aqui estilos da tabela. Você pode clicar ali na seta para baixo e escolher vários estilos ou criar o seu novo estilo. Tá vendo? Se você passar o mouse, você já consegue ter uma noção de como vai ficar. Você nem precisa clicar ali. Entendeu? Então, são opções que você pode escolher ali. Ah, e Tarso, por que não está mudando ali o cabeçalho? Que ó, ele era para ficar, digamos nesse aqui, era para ficar verde, mas não está mudando. Porque eu tinha escolhido o outro cabeçalho. Então, ele sobrepôs. Vou tirar aqui o cabeçalho, vou deixar sem preenchimento. Ó, e aí, ele coloca o cabeçalho original daquele estilo de tabela que eu escolhi. Agora, se eu for lá de novo, vou ali em design da tabela, escolho os estilos ali que eu quiser, você pode ver que agora ele já muda também o cabeçalho, entendeu? Então,
Você pode escolher isso aqui ou você pode criar o seu estilo, clicando aqui em novo estilo de tabela, e aí ele vai dizer como que vai ser a tabela inteira, a lista da segunda coluna, enfim, você vai dizendo, tá? Você vai clicar em formatar, aí ele vai perguntar o que é para fazer, esse tipo de coisa, então você vai criando o seu estilo de tabela. Não vou aprofundar aqui, porque senão vai ficar muito grande, mas é isso aqui, ó. Dá para deixar mais ou menos assim, beleza? E aí você consegue, de novo, filtrar pelo que você quiser. Vou tirar esse total daqui, por exemplo, ó, vou tirar esse daqui também, e vou dizer que a minha tabela tem totais, ó, tem totais, beleza? E agora, você pode ver que eu consigo filtrar, ele tem o total aqui, e aí, digamos que eu queira saber o quanto eu vendi somente de monitor. Então, eu tenho 2 monitores aqui, ó, eu quero filtrar somente monitor. Eu venho aqui, filtro produto, desmarco selecionar tudo, por exemplo, ó, e vou só no monitor. E ok. Ele já me diz aqui, ó, que só de monitor eu vendi 49.300. Então, a tabela funciona dessa forma, né? Ela facilita muito a nossa vida, a gente consegue filtrar. Ah, Tarso, quero filtrar outra coisa. Volto, tiro o monitor, se eu quiser, só o microfone. Ele mostra só o microfone, eu só vendi uma vez, então deu 1.500, entendeu? Então, é assim que você vai trabalhando com tabela, e isso aqui é tudo filtro, não está deletando nada, só está mudando a forma de exibir. Então, quando você às vezes vai mostrar um relatório para alguém, seu chefe, você está com uma tabela que tem ali falando venda no Sudeste, venda no Sul, venda no Norte, venda no Nordeste e tudo mais. Mas o seu chefe só quer saber das vendas de um lugar ou de outro. Ah, eu só quero do Sul e do Sudeste dessa vez. A gente vai conversar, a nossa reunião é sobre o Sul e o Sudeste. Você não vai mostrar tudo para ele, você vai escolher só o que você vai mostrar. Então você vem aqui, pode selecionar 2 ou 3 ou quantos você quiser ao mesmo tempo. Ó. Quero só falar de monitor e de mouse. Então, ó, aqui eu consegui ver que o monitor e o mouse, a soma deles deu esse total de 54.250. Beleza? Então, esse é um panorama geral. Lembre-se, sempre que você for trabalhar com funções dentro do Excel, você vai colocar o sinal de igual. Colocou o sinal de igual, aí você vai começar a digitar o nome da sua função. No caso, pode ser soma, ó, soma, pode ser o famoso PROC-V, a gente tem vídeo no canal ensinando PROC-V, aperta Tab ali, beleza? E aí você vai colocar, pode ser outra coisa, enfim, tem trocentas funções do Excel e a gente já tem vídeo falando das funções mais conhecidas, mais necessitadas, que recrutadores às vezes perguntam nas entrevistas, ou as funções mais usadas no dia a dia ali no escritório, enfim. Então tem bastante coisa já no canal, esse vídeo é um panorama geralzão aí para você. Só mais uma dica então para você que quer fazer então alguns cálculos, caso você não saiba fazer cálculos no Excel. Então, já temos um vídeo explicando como calcular no Excel, como fazer soma, subtração, divisão e tudo mais. Então, eu recomendo que você aprofunde e dê uma olhada em cada um desses vídeos. Mas, só para você saber os símbolos, então, vou deixar aqui grande, ó, só para você enxergar melhor. Símbolos. De soma, obviamente, a função soma e o símbolo mais ali. O menos você vai fazer uma espécie de soma também, então eu vou te dar um exemplo. Digamos que você queira fazer o cálculo de subtração aqui, ó, igual este menos este aqui, ele deu 43, beleza? Então deu certo aqui, você consegue fazer com o sinal de menos. Mas se você fizer uma soma também vai funcionar, ó. Função soma, agora este menos este aqui, ele deu 43 também. Entendeu? Então, como função, não existe a função subtração. Existe a função soma que você pode fazer das duas formas a subtração. Então, para dividir a mesma coisa, você vai utilizar a barra aqui, ó, esta barra para o lado, tá? Então, você vai fazer isso aqui. Então, por exemplo, digamos que você queira este daqui, ó, sinal de igual, este daqui, dividido por este daqui. Ele calcula para você, beleza? E mais um aqui que você pode fazer é a multiplicação, que é o asterisco. Então, já mostrei aqui como que a gente faz a função ali, a multiplicação, né? Então, você vai, coloca ali o asterisco entre uma e outra. Vamos lá, sinal de igual, esse, asterisco vezes esse, aperta o Enter, ele faz o cálculo para você.
Beleza? Basicão ali. Então é bem fácil você utilizar isso aí com esses cálculos básicos aí de matemática, que é a soma, subtração, divisão, multiplicação. Bem tranquilo você utilizar isso dentro do Excel. E caso você queira salvar ou imprimir, bem fácil também, você vem em arquivo, clica em salvar como, clica em procurar, e aí você escolhe onde você deseja salvar e pronto, salvou. E para imprimir a mesma coisa, vem aqui, né, volta aqui, clica em arquivo, clica ali em imprimir. E pronto, ele vai mostrar para você. Lembre-se que neste caso aqui, ó, ele está imprimindo só o que eu deixei exibindo ali. Se você quiser que imprima tudo, você vai lá e exibe o que você deseja e tudo mais. Você também pode mexer aqui nas configurações e tal, ó, imprimir planilhas ativas, ou toda a pasta de trabalho, imprimir seleção, ó, imprimir seleção. Não selecionei nada, então ele não vai imprimir. Então, imprimir planilhas ativas, tá? Já temos um vídeo também explicando detalhadamente como imprimir no Excel e tal. Beleza? Então, aqui uma aulona para você de como utilizar o Excel, que eu espero que seja muito útil no seu dia a dia e que ajude no seu objetivo, seja para você conseguir um emprego, subir na carreira e tudo mais. Lembre-se que a gente tem vários conteúdos de Excel aqui que estão ajudando muita gente já gratuitamente. Então, se você se interessar, pesquise aí no canal os conteúdos que a gente tem do Excel, porque tem bastante coisa. Então, pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta e compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!